E se eu dissesse que o próprio Jesus Cristo confirmou a existência de personagens que você talvez ache que são apenas mitos ou lendas antigas? A Bíblia está cheia de histórias, mas quais delas o próprio Filho de Deus validou com suas próprias palavras? Hoje, vamos mergulhar nos Evangelhos para descobrir a lista exata de figuras do Antigo Testamento que Jesus mencionou. E a última da nossa lista pode te surpreender. Prepare-se para ver a Bíblia de uma forma totalmente nova. 1. Adão e Eva, a origem de tudo. Vamos começar do começo, Adão e Eva. Muita gente debate se a história da criação é literal ou simbólica. O que Jesus achava? Em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, Jesus está discutindo o casamento e o divórcio. Ele responde aos fariseus citando Gênesis. No princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, ponto. Jesus não usou essa história como uma metáfora. Ele a usou como uma base factual e fundamental para a instituição do casamento criada por Deus. 2. Noé, o dilúvio e o fim dos tempos. A história de Noé e o dilúvio é uma das mais famosas, mas Jesus a utilizou como um aviso sombrio sobre o futuro. Em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, Jesus compara sua segunda vinda aos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, naqueles dias, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, casava-se e era dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus validou o dilúvio global como um evento histórico real e um julgamento divino. Ele usou Noé como um exemplo de alguém que se preparou para o que viria. 3. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da fé. Apresentador. Esses três são pilares da fé judaica e cristã. Jesus os mencionou frequentemente, especialmente para irritar os líderes religiosos da época. Em Lucas capítulo 13, versículo 28, Jesus fala sobre o reino de Deus e a surpresa que muitos terão. Ali haverá choro e rende de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Ainda mais impactante é em João, capítulo 8, versículo 56, onde Jesus desafia a lógica dos fariseus dizendo: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E depois, a afirmação que causou alvoroço: antes que Abraão existisse, eu sou, em João, capítulo 8, versículo 58. Jesus confirmou Abraão como uma pessoa histórica que teve uma visão profética do Messias. 4. Moisés, o legislador e a lei. Moisés é talvez o personagem mais citado por Jesus, o que faz sentido, já que Jesus veio cumprir a lei de Moisés. Em Lucas capítulo 24, versículo 27, após sua ressurreição, Jesus aparece a 2 discípulos e começa a explicar as Escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes que a respeito dele próprio constava em todas as Escrituras. Jesus confirmou que Moisés escreveu sobre ele. Ele também citou diretamente as leis e narrativas de Moisés, como a serpente de bronze no deserto, em João, capítulo 3, versículo 14, e os mandamentos da lei, em Mateus, capítulo 5. 5. Ló e sua esposa, Sodoma e Gomorra. Lembra da história de Sodoma e Gomorra e a mulher de Ló que virou uma estátua de sal? Jesus usou esse evento como um aviso urgente. Em Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 32, novamente falando sobre os últimos dias, Jesus disse: ocorreu o mesmo nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus validou a destruição literal de Sodoma e a transformação da mulher de Ló em sal como fatos históricos reais que servem de alerta para nós hoje. 6. Davi, o rei e o Messias. Jesus era frequentemente chamado de filho de Davi, uma referência messiânica. Ele tinha uma relação especial com esse rei guerreiro. Em Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 45, Jesus usa um salmo de Davi para confundir os fariseus. Que pensais vós o Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor?
Jesus confirmou que Davi era o autor inspirado do Salmo, de que ele era um profeta que reconheceu o Messias como seu Senhor. 7. Elias e Eliseu, os profetas do fogo. Elias foi um dos profetas mais poderosos. Ele até apareceu com Moisés ao lado de Jesus na Transfiguração. Em Lucas, capítulo 4, versículos 25 a 27, em Nazaré, Jesus irritou a multidão ao mencionar que Elias foi enviado a uma viúva gentia em Sarepta e Eliseu curou Naamã, o sírio. Jesus usou esses profetas como exemplos de como a graça de Deus se estende além de Israel, confirmando suas histórias como verdadeiras. 8. Jonas, o sinal da ressurreição. Chegamos a uma das citações mais cruciais para a teologia cristã, Jonas e o grande peixe. Em Mateus, capítulo 12, versículos 39 a 41, quando pediram um sinal a Jesus, ele respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus baseou a validade de sua própria ressurreição em um evento que muitos consideram uma fábula. Para Jesus, a história de Jonas era um fato histórico e uma profecia direta de sua morte e retorno. 9. Salomão, a glória e a sabedoria. Salomão foi o rei mais rico e sábio de Israel. Jesus o trouxe à tona para ilustrar a providência de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 29, durante o Sermão da Montanha, Jesus disse: Contudo, eu lhes digo que nem o próprio Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um destes lírios do campo. Ele também mencionou a rainha de Sabá, em Mateus, capítulo 12, versículo 42, que viajou de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, validando ambos os personagens a riqueza daquele reino. 10. Isaías e Daniel, os profetas do fim. Jesus frequentemente se referia a profetas específicos, confirmando que suas palavras eram inspiradas. Ele citou Isaías em Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21, quando leu o pergaminho na sinagoga e declarou: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E, crucialmente, em suas profecias sobre o fim dos tempos em Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele disse: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Jesus confirmou Daniel como um profeta real e suas visões como eventos futuros literais. Por que isso importa? Jesus Cristo, a figura central do cristianismo, não tratou o Antigo Testamento como uma coleção de mitos. Ele tratou cada um desses personagens e eventos como fatos históricos reais. Ele usou essas histórias para validar sua própria missão, para ensinar verdades eternas e para nos alertar sobre o futuro. Isso nos mostra a importância de levarmos a sério cada palavra da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então, qual desses personagens você ficou mais surpreso por Jesus ter mencionado? Deixe seu comentário abaixo. E se você quer ver mais vídeos que aprofundam a palavra de Deus, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir. Que a verdade das Escrituras ilumine seu caminho.